Boa noite, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, agora no capítulo 11. Esse trecho eu já li e vou reler. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ensinar e a pregar. Misericórdia. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Detalhe, aquilo lá está lá no capítulo 11. Aí, aqui no capítulo 3, olha o que está escrito. Versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Esse é o mesmo João. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Uma pergunta: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus... Então, olha o que João reconhece aí. Eu preciso ser batizado por ti, né? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa voz é de Deus, né? Deus falando isso. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Olha o que João está falando sobre Jesus. Isso no capítulo 1 de João. No começo, né? No começo do livro. Eis o Cordeiro de Deus, isso João falando. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Mas eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João, o batismo com água de João era para arrependimento. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí, no dia seguinte, Então, olha o que João já falou, né, sobre o Senhor Jesus. Aí, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse:
eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Você sabe que antigamente lá em Israel eles sacrificavam, né, animais para a remissão dos pecados. Aí Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Ele foi morto para remir os nossos pecados. O sumo sacerdote, por exemplo, fazia isso todo ano, né? Pelos próprios pecados e pelos pecados do povo, né? O Senhor Jesus, porém, fez uma vez para sempre. Aí os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, né? Eu vou ler de novo. E vendo Jesus passar, disse, do começo, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quer dizer, olha o que João disse antes, né? Isso aqui dá para ver que está no comecinho ali, quando o Senhor Jesus estava fazendo os discípulos, né? Dá para ver que estava no comecinho ali, né, do ministério do Senhor Jesus. E aí, né, aqui no versículo 11 de Mateus, né, eu também já li, não sei se cortou aí, eu também já li o 3. Li o 3 nesses versículos, no caso. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse, ele, porém, dissuadia, dizendo, né? Então, isso aí eu já li, né? E isso está antes do que estava sendo lido lá no 11. Aqui está no 3, lá está no 11. Ambos de Mateus, né? Então, para mim, a impressão que dá é que esse cárcere, ele aconteceu depois de tudo isso, de tudo aquilo que João tinha falado, entendeu? A impressão que dá para mim é essa, que acontece depois. E João pergunta isso. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, então, aí do 3 para cá, para o 11, na playlist aí já foram lidas várias obras, né? Ensinamentos, que também favorece a impressão de que isso aqui acontece depois daquilo lá. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Então, como que ele faz uma pergunta dessas, né? Se realmente aconteceu aquilo tudo antes,
como ele faz uma pergunta dessas, né? Aí, e Jesus respondendo, disse-lhes. Então, já falando, a importância, né, de nós crermos no Senhor Jesus, né? Sem precisar de... Deixa eu continuar lendo, que pode ser melhor para o entendimento. E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam. Né? Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Então, isso aqui já mostra também que João perguntou isso depois, porque o Senhor Jesus ele não tinha feito milagres ainda, lá naquela que eu li lá no Evangelho de João. Né? Ele ainda não tinha feito milagres. Então, isso aqui já mostra que isso realmente aconteceu depois. Né? Vou ler de novo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que estáis ouvindo e vendo. Ouvindo, né? Ouvindo e vendo. Os cegos veem. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado, eu já ouvi, pelo que eu ouvi, parece estar relacionado a feliz. Né? Mas, talvez não seja uma coisa que vale a pena pesquisar para ter certeza mesmo, entendeu? Enfim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que não achar em mim motivo de tropeço. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não entendi muito bem. Enfim. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver. Sim, que saístes a ver. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço.
e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem... E também se fala, né? Que lá no livro de Apocalipse fala de 2 testemunhas. Aí dizem que uma delas é Elias, né? Mas, pelo menos eu vi uma pessoa dizendo. Mas, enfim. Mas aqui tá dizendo isso, né? Aí eu, tipo assim, eu só tô lendo. Cada um interprete o que quiser. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar, esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas. De novo, é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, Filho do Homem em maiúsculo, o Senhor Jesus. De novo, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. A palavra até diz que João se alimentava de mel silvestre. Eu não tenho certeza se está escrito gafanhoto, alguma coisa assim, né? Não sei se em todo o tempo, se teve algum tempo que ele conseguiu viver sem comer, não sei. Mas assim, para trazer mais informações, né, com relação a isso que está sendo falado. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem... Aí vale a pena se perguntar se o sentido é literal mesmo, né? Enfim, eu não vou nem falar isso, vou deixar a interpretação para cada um. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Aí, será que a interpretação é tipo assim, é isolada? Por exemplo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Por exemplo, uma pessoa simples, humilde, que conhece pouco, mas que se entregou de fato, que decide se entregar de fato para o Senhor Jesus, né? Caso venha ter esse exemplo. Aí, no caso, a sabedoria dela, né, não vai ser tanta, né, à luz da Bíblia, talvez, mas, por exemplo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, mas Deus, eu penso que Deus vai dar sabedoria a ela o suficiente para ela viver a sua fé, né? Ou desenvolver a sua fé, né? Que Deus vai sustentar uma pessoa sincera, né? Enfim, mas a sabedoria é justificada por suas obras.
Eu vou reler esse trecho. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, de novo, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Bebedor de vinho. Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, para fechar aquele caso lá de João, tem que ler rápido porque a bateria está acabando. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, quer dizer, por que João perguntou aquilo, né? O João estava no cárcere, né? Imagina como ele devia, assim, estar, né? Talvez desanimado, não, tipo assim, aceitando o desânimo, mas, tipo assim, pelas as condições tentando desanimá-lo e sentimentalmente, talvez, né? Sentimentalmente, de certa forma fisicamente, desanimando ele, né? Enfim, talvez no cárcere, né? Talvez se questionando sobre o futuro que viria da sua alma, né? Então, quem sabe com algum desespero, ainda que involuntário, né? Sei. Enfim, gera questões pra gente pensar, né? E aí ele pergunta isso, mas já tendo falado aquilo tudo lá sobre o Senhor Jesus. Então, quer dizer, isso é bom pra gente avaliar a nossa fé, né? Porque como pode a gente perguntar tal coisa a respeito do Senhor Jesus, né? Nos dias de hoje, mesmo sem tê-lo visto? Ele falou, bem-aventurado, Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Ou não viu e creu. Por aí, né? É esse o sentido. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, nós podemos não tê-lo visto fisicamente. Eu, graças a Deus, tive uma experiência com Deus. Mas, mesmo você que não teve, você pode crer no Senhor Jesus, entendeu? Porque se a gente for olhar para o mundo, né? Se a gente for querer procurar a verdade, onde mais a gente vai achar se não no Senhor Jesus? Então, cabe a nós ter uma fé forte, né? De crer independente de tudo. Crer no Senhor Jesus, em quem Ele é. Crer de verdade mesmo. Crer, inclusive, para se lançar, né? Para se lançar, para obedecê-lo pela salvação da sua alma. Então, cabe a cada um ter uma fé independente de... uma fé que sobrepuja tudo, sobreponha tudo, né? No Senhor Jesus, em quem Ele é. Isso é voluntário, cada um pode fazer isso, né? Se Deus lhe der fé, né? Mas se você tem, é porque Deus está te dando. Enfim, eu pelo menos, a fé vem de Deus, né? Então, se é um dom, tá escrito que a fé é um dom. Não sei se está escrito exatamente assim, mas tem esse sentido. Que a fé é um dom do Espírito Santo. Então, talvez isso
diga que se alguém tem fé, é porque ela está tendo alguma coisa de Deus, recebendo isso de Deus, né? Mas, enfim, é isso que eu aconselho, que se tenha fé no Senhor Jesus, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, crê nele. E é isso. Que Deus abençoe a todos.